Como vão, meus amigos? Bem-vindos ao PoliciCast, um projeto do Blitz Digital. Todas as terças e quintas com uma entrevista muito bacana para você, batendo um papo com alguma autoridade, com alguém que é envolvido com policiamento, para você que gosta de falar de polícia, de assuntos relacionados à segurança pública, esse é o local certo. Hoje estamos recebendo aqui o Major Tiago Nascimento, que é o novo diretor-geral do Detran. É isso mesmo, Tiago? É isso mesmo, Aguiar. Muito obrigado aí pelo convite, estar aqui contigo, conversando um pouquinho sobre esse fato, né, e sobre a nossa trajetória até aqui. Um fato inusitado, né? Exatamente, né? Major. Acho que é o primeiro major que vai ser diretor do Detran. A gente já teve outros coronéis que assumiram a diretoria-geral do Detran, né, mas realmente o major é a primeira vez na história da autarquia que isso acontece. Mas eu acho muito bacana que você é um cara técnico, né? É um policial militar que é reconhecido pelo seu trabalho acadêmico também, vamos falar disso. E vai estar numa posição que exige conhecimento, né? Porque o Detran, tá aí trabalhando no trânsito, junto com o pessoal do BPTran direto. Uhum. Eu tive muita oportunidade de trabalhar com o pessoal do Detran. Mas calma, antes da gente falar do Detran, me conta aí, cara, como é que tu chegou na polícia? Como é que você virou policial, se tornou... É muito engraçado essa situação, né? À época eu estudava pro vestibular de medicina da Universidade de Brasília. Eu queria ser médico. Eu queria ser médico, né? O sonho da minha mãe era que eu fosse médico. O sonho da sua mãe, né? O problema é que não era seu. E... tinha batido na trave no primeiro vestibular, no segundo eu bati na trave. E quando eu fui fazer o meu terceiro vestibular, eu tenho um amigo de infância, que é agente de trânsito do Detran, né, o Fábio. E ele falou assim: Tiago, você tem nota, por que você não faz o CFO? Eu falei: que é isso? Olha, no vestibular da UNB, na nossa época ainda era o vestibular da UNB, né? Isso revela um pouquinho a nossa idade, nosso tempo de serviço. No meio do ano tem um concurso para o bombeiro, no final do ano tem um concurso da polícia, ou era o inverso, né? E aí é legal, você faz academia, você recebe para estudar. Eu fui olhar o vestibular, eu só tinha o dinheiro de uma inscrição, né? Naquela época. E aí eu fiz a minha inscrição para o CFO da PM. Eu não sabia o que era. Eu tinha passado uma vez naquela rua da Academia de Polícia Militar e o slogan era: que se forma um futuro comandante, né? Eu lembro que eu estava com meu pai no carro, a gente estava indo encontrar um amigo dele, que era oficial do bombeiro, era médico. Enfim, e aquilo passou. E aqueles destinos, né? Eu fui aprovado no vestibular e entrei na polícia. Eu não sabia o que era, como era. Não sabia nem onde estava entrando. Não sabia nem onde estava entrando, né? Mas é interessante que a mosquinha, ela pica e aí ela causa algo que é inacreditável, né? Hoje eu sou um policial que ama o que faz, né? A polícia, ela me proporcionou tudo que eu tenho na minha vida, né? Então, tudo aquilo que eu conquistei foi em virtude da polícia, então eu sou muito grato, né? Eu carrego o nome da Polícia Militar aonde quer que eu esteja, em todos os ambientes, né? Depois de formado, a gente tem aquela gana de ir para o serviço operacional, né? Então eu fui servir no 2º Batalhão em Taguatinga, né? Unidade boa para quem gosta da área operacional. Só falava que era uma das escolas, né? Então eu falei: eu tive a oportunidade de escolher, então eu fui para o 2º Batalhão, trabalhei lá por quase 2 anos, e o então subcomandante do 2º Batalhão, o coronel Antônio Carlos, estava indo assumir o corpo de cadetes. E ele depois fez um convite para que eu fosse para a academia, né? Porque ele precisava de um tenente para comandar lá o pelotão de cadetes. É aqueles convites que você não consegue dizer não, né? Então você só vai lá e cumpre a missão. Eu fiquei 1 ano comandando uma turma, que já são majores junto com a gente, né? Aquelas coisas que acontecem na nossa instituição e que a gente vê que está progredindo a nossa carreira. Quando eu saí da academia, eu fui para o batalhão de trânsito, né? Há um convite também, e eu fui para o batalhão de trânsito. E a minha história com o batalhão de trânsito, ela foi muito interessante, porque o trânsito dentro da polícia, ou as pessoas amam o trânsito, ou elas odeiam o trânsito, né? E eu fui, tinha amigos lá. Eu vou te falar a verdade, eu servi no BPTran um período curto, adorava o batalhão, mas o trabalho de trânsito é para quem tem a vocação, não é nem o dom. É verdade. E aí eu fui para lá,
Eu exerci praticamente todas as funções dentro do batalhão, né? Eu passei quase 6 anos da minha carreira lá no batalhão de trânsito. Pode dizer que você é um cara do trânsito. Então eu sou o cara do trânsito, né? A gente brinca que o nosso coro, ele puxou muita esplanada, né? A gente brinca no trânsito, é o primeiro a chegar e o último a sair. Carregou muito cone. Carreguei muito cone. Você sabe que meia desilusão com o trânsito eu era aspirante. Aspirante já se ferra, né? E aí eu fui num policiamento no setor de Clube Sul. E aí eu olhei um capitão do BPTran, cara, ele tava com uns 10 cones assim nas costas e colocando os cones assim na via. Aí eu pensei, bicho, se o capitão do BPTran tá botando cone, imagina onde tá o aspirante. E é mais ou menos isso mesmo, né? A gente brincava que montar um circuito da esplanada era muito mais desgastante do que você tirar 12 horas de POG na esplanada. Por quê? Porque você tem que montar o cone, tem que montar no lugar certo, as intervenções têm que acontecer, abre, fecha, então é tudo muito sincronizado. Por quê? Porque qualquer alteraçãozinha, você trava a Brasília inteira, como já ocorreram algumas vezes, né? Então, essa minha passagem pelo trânsito foi muito enriquecedora, porque o trânsito tem uma vantagem também. Como tem essa dicotomia, quem é do trânsito, ninguém interfere. Todo mundo via o oficial do trânsito, para aquele policial do trânsito, o que eu faço? Deixa, espera, solta. Então, assim, até os comandantes... o pessoal não tem o conhecimento. Exatamente. Então, até os comandantes, eles escutam muito, eles falam assim, não, deixa os técnicos do trânsito, eles resolvem, né? Então, isso era muito bom, a gente tinha muita autonomia, né? E eu fiz muitos amigos no batalhão de trânsito até hoje. O batalhão é sensacional. Então, até hoje, a gente às vezes é parado nas blitz e a gente sempre encontra aí os amigos daquela época, né? Então, acho que o Coronel Azevedo, ele fez um trabalho fenomenal e aí não tem como deixar de falar dele, porque ele, juntamente com o Departamento de Trânsito, né, o Batalhão de Trânsito e o Departamento de Trânsito instituíram há 25 anos a faixa de pedestre, né? Então isso é muito importante. A gente está comemorando. Do Coronel Azevedo foi fundamental. Foi fundamental. Então, assim, isso é um legado para Brasília, né? Algo que... ontem eu ouvi uma frase, acho que eu vou repeti-la aqui, a professora Eda, ela falou isso, né? A gente dentro do carro se torna pequeno perante aquele pedestre que está atravessando a faixa, né? Então é uma inversão daquilo que eu estou dentro de um carro, eu tenho um poder, só que numa faixa eu tenho que parar para um pedestre, né? Então a gente inverte um pouquinho essa lógica. Então, assim, o trânsito ele foi muito importante. Depois eu fui para o departamento operacional, a convite do então Coronel Fonseca, né? Comandante do CP, né? Não era departamento da ópera, era CP, comando de policiamento. Eu fui para a seção de planejamento. Fiquei um tempo no PROERD, que também foi uma grata satisfação na minha carreira, conhecer um outro lado da polícia, onde eu também comecei a fazer pesquisas acerca do PROERD. Eu lembro que existia uma discussão se o PROERD ia deixar de existir ou não, porque algumas pessoas questionavam a sua essência, né, se realmente ele ia evitar o uso de drogas. E a gente fez uma pesquisa, uma das primeiras pesquisas que eu fiz dentro da polícia. E foi muito interessante que o resultado... A gente já sabia que essa questão da redução das drogas às vezes não acontece, mas me chamou a atenção um resultado que estava tangenciando, que foi o seguinte, aqueles alunos que fizeram o PROERD, a gente fez isso quando eles tinham 11 anos, né? E depois a gente entrevistou eles lá no 3º ano do ensino médio. E aqueles alunos que tinham feito o PROERD, eles confiavam mais na polícia. Só esse resultado era suficiente para a gente ampliar o PROERD. Por quê? Porque o PROERD ele era feito para crianças de 11 anos, mas quando eles tinham 17, eles tinham uma confiança muito maior do que aqueles que não fizeram o PROERD. Ou seja, é tão impactante, muda tanto aquele indivíduo, né, nas suas atitudes, nas suas percepções acerca do policial, que 5, 6 anos depois o PROERD estava lá na mente das pessoas, né? Eu fui instrutor do PROERD também por um período, e eu sempre achei que a principal contribuição do PROERD não é nem tanto o programa, né, de drogas, mas é justamente isso, tornar o policial uma figura positiva. Porque o policial, né, quem deu aula no PROERD sabe o que eu estou falando, o cara vira uma referência para aquelas crianças. Exatamente. Aí no CP a gente ajudou, lá no BOP ainda, teve um primeiro curso de instrutores de abordagem de alto risco, então foi um curso interessante que o Coronel e o Major Santana, à época, né, hoje o Coronel Santana também, criaram um curso que era para
todas as forças policiais, né? Então, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, convidaram o Corpo de Bombeiros, o pessoal da Polícia Penal. Então, foi um curso bastante interessante, em que era um curso de formação de instrutores, em que a didática era uma disciplina mais importante, às vezes até mais do que a própria matéria, né? Então, essa experiência foi interessante. Depois disso, eu fui para o Estado-Maior, né, a convite do então Major Ângeles, hoje Coronel Ângeles, e para construir o planejamento estratégico, né, da Lembra PM, dessa época, 2010. Um trabalho gigantesco, né? E aí, a partir de 2010, a gestão, o chefe do Estado-Maior, se não me engano, era o Coronel Suami, e aí a gente começou o planejamento estratégico. Foi um ano de trabalho. Em 2011, o planejamento estratégico foi publicado, aquela festa da polícia, e aí eu fiquei, né? Eu trabalhei em 3 ou 4 sessões do Estado-Maior, saí brevemente para ir para o Departamento de Saúde e Assistência Pessoal, né, o DESAP, fui lá também trabalhar na área de planejamento, quando eu fui convidado, né, por um ex-aluno para ir para a Secretaria de Segurança Pública. Começou sua jornada. Isso. Eu fui atuar, ele me convidou para três missões, né? A primeira era construir a Lei Distrital de Segurança Pública aqui do DF, né? A lei do SUSP, ela obrigava os estados a terem um normativo próprio para que ele pudesse ter a transferência dos recursos, né? Do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Fundo Único de Segurança Pública. Então a gente foi trabalhar nisso. Depois a gente trabalhou no que a gente chamou de Plano Distrital de Segurança Pública, é um marco de 10 anos que estabelece um conjunto de diretrizes, né, de objetivos, iniciativas e ações para a segurança pública, envolvendo todos os órgãos distritais de segurança pública e aqueles que também são acessórios, né, não precisa ser nenhum órgão de segurança pública. No caso do Departamento de Trânsito, é um órgão vinculado, né? Um decreto-lei federal bem antigo que faz essa vinculação. Então, a gente, nesse documento, ele tem 10 dimensões, macrodimensões estratégicas, que pega documento todas complexo. É bem complexo, né? Mas ele trata da segurança por um período de 10 anos, e por isso que ele é tão complexo assim. E depois, no plano estratégico da própria Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? E com isso veio o convite. Eu recebi uma ligação da secretária do Dr. Zélio, eu não conhecia, que era o diretor-geral do Detran, para que eu fosse lá. E aí eu cheguei na sala dele, ele me pediu para sentar, ele falou assim: olha, eu recebi aqui uma indicação, o seu currículo, eu tenho 2 problemas. A gente está sem o planejamento estratégico da autarquia e eu estou com alguns problemas na parte orçamentária e financeira, e me falaram duas áreas que tu dominava, né? Já tinha feito o planejamento estratégico da PM, exatamente, da Secretaria, e trabalhava com planejamento desde tenente. Exatamente. Eu mexi um pouco com orçamento lá, né, na época que eu fui ajudante de ordem do Coronel Venturim. Então, essas questões de orçamentárias, a gente pegou uma época em que a PM passou por algumas dificuldades orçamentárias na área de saúde, então eu acompanhei e a gente viu essas tratativas, né? Então, foi bastante interessante. E eu aceitei. Algumas pessoas me chamaram: tá doido, você vai pegar um negócio desse? Eu falei assim: olha, se é para ficar na calmaria, às vezes não é uma coisa muito boa. Eu gosto mais de quando a gente está com dificuldades, desafios, né? Acho que a gente cresce bastante assim. E aí eu aceitei o desafio, né? Eu fui nomeado em maio do ano passado, né? Eu tomei posse dia 18 de maio, e a gente começou o trabalho. Em setembro, a gente terminou o nosso planejamento estratégico, a gente publicou ele em outubro, né? Então, em outubro, o Detran passava a ter um instrumento estratégico, né? Para que a gente tivesse um alinhamento dos nossos objetivos, estratégias e iniciativas. Antes de você ser convidado para ser o diretor, você já estava atuando no Detran há um bom tempo. Isso aí levou quanto tempo? Foi 1 ano. Foi 1 ano de trabalho, né? A gente conseguiu organizar com a equipe. O Detran, ele tem uma peculiaridade, assim como a Polícia Militar, o seu corpo de servidores é extremamente comprometido, né? Isso aí não dá para a gente negar. Nós temos pessoas abnegadas que gostam do que fazem. Às vezes enfrentam uma série de problemas, porque às vezes a estrutura não é boa, não tem uma oportunidade aqui, outra ali, para crescimento, para se especializar, mas é uma equipe excelente. E na área financeira, a gente tem uma diferença, porque
praticamente todos têm que ser técnicos, né? As pessoas têm que conhecer de orçamento para lidar com orçamento. Então, a gente conseguiu organizar a casa muito rapidamente, com apoio de toda a diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Estruturamos prioridades e essas prioridades foram seguidas, né? Então, a gente conseguiu fazer um superávit bom, excesso de arrecadação do Detran. Entramos em contato com alguns órgãos, por exemplo, a Polícia Militar, para rever o convênio, para estruturar melhor o convênio. Ele vai ser ampliado, então a ideia agora é que a gente possa ampliar o convênio para que as duas instituições possam ganhar, né? A gente sempre trabalha num esquema de ganha-ganha, né? Então todo mundo faz isso. E aí, na última quinta-feira, é uma história até engraçada, eu já tinha saído da autarquia, né? Geralmente eu saio às 6 horas, porque eu tenho que buscar as meninas no colégio, né? E aí eu troquei de roupa, fui buscá-las, e eu recebo uma ligação da chefe de gabinete, falando assim: Tiago, você tá onde? Você tá ainda aqui na autarquia? Eu falei: não, eu já saí, vim buscar as meninas na escola. Ela: vem pra cá. Aí eu: Zélio, ó, eu vou deixar, tô com as meninas aqui, ver que se é urgente, qualquer coisa você me avisa. Tô indo deixar as meninas na escola, aí se eu tô saindo, ela pega e fala assim: me liga, vem pra cá. Aí eu falei assim: ó, tô saindo, vou deixar as meninas em casa e volto. Aí na hora que eu voltei, o doutor Zélio falou assim: ó, Tiago, como já era esperado, eu tô saindo, eu tô deixando o Detran, eu acabei de vir do governador, eu indiquei o seu nome para a direção geral, né? E foi desse jeito que aconteceu, né? Não foi, foi de supetão, né? Ele me avisou, e eu fiquei muito honrado, né, de poder assumir a autarquia, né? São 1.200 servidores, né? São 600 agentes de trânsito e 600 agentes administrativos, né, entre técnicos, analistas e especialistas, além das outras pessoas que atuam na autarquia, e estar à frente desse contingente é motivo de orgulho. E também orgulho para a Polícia Militar, né, de ter esse reconhecimento também, né, que quando eu vou para a autarquia, eu também levo o nome da PM, né, da Polícia Militar do DF, para lá. Então a gente tem uma série de desafios, né, uma continuidade que a gente desenhou na gestão do Dr. Zélio, né? Ele trabalhou em 3 grandes pilares, né? Um de educação, era sempre um norte que a gente tinha, o outro de humanização das relações, né, tanto internas quanto para o atendimento da sociedade, e de inovação. Ou seja, modificar práticas. E aí a gente vê isso na prática, né? Então, por exemplo, uma transferência eletrônica inteligente que você não precisa mais de intermediários. Se você quiser aqui me passar um Pix, eu te entrego meu carro, a gente faz uma transferência instantânea. Pô, isso é bom demais, né? Instantânea, né? Carteira de trânsito, o Detran é a única autarquia do Brasil que tem a carteira de trânsito no seu aplicativo. Então, os outros têm que ter um subterfúgio. Não, a gente tem no próprio aplicativo. Então, uma série de ações que possibilitaram isso. É claro que a gente precisa avançar muito mais, a gente tem muito trabalho pela frente, né? Mas a nossa ideia é dar essa continuidade para que a gente possa entregar a autarquia melhor do que a gente recebeu. Eu acho que, já que você tocou no assunto, né, do serviço ao público, eu acho que um lugar que o pessoal fica meio chateado às vezes é quando tem que fazer ou vistoria, ou tem que ir lá nas próprias empresas para resolver algum problema de documentação e tal. Às vezes o negócio é meio burocrático, demorado. Tem alguma ação nesse sentido aí? Teve uma ação muito grande, Aguiar, que foi bastante interessante e causou bastante ruído, né? Que foi quando veio a terceirização das vistorias, né? A gente credenciou uma série de SCVs, né? Que são essas empresas que fazem a vistoria. Nós lançamos um edital, publicamos um edital. Esse edital foi avaliado. O Dr. Zélio, ele fez algo que foi muito inteligente, né? Ele teve a ideia, né? A diretoria teve a ideia, montou. Ele falou assim: olha, eu vou chamar o Ministério Público, eu vou chamar o Tribunal de Contas e eu vou chamar a Procuradoria para analisar o instrumento antes da gente lançá-lo. Porque o que ele fez? Ele se antecipou para não ter o problema depois, né? E aí foi muito interessante porque quando foi mandado o documento a essas instituições,
não voltou nada. Ou seja, existia uma chancela de que aquilo ali estava ok, né? Hoje a gente tem aproximadamente 60 empresas cadastradas e você consegue fazer qualquer serviço agora. Se você abrir... eu faz tempo que eu não faço a vistoria. Se você abrir o aplicativo e quiser agendar para hoje... Você consegue fazer para hoje. Deu uma agilidade muito maior. Não tem fila, né? Não tem mais fila. Antigamente uma fila que às vezes levava semanas, exatamente. Meses. A gente tinha um gargalo muito grande, hoje não tem. O atendimento ao público, a gente está modernizando também. A gente está trabalhando com tecnologias de identificação por biometria, né? Biometria facial, biometria por identidade, né? Pela digital. Então, tudo isso é para que dentro em breve, a gente possa deixar praticamente todo o serviço online. Né? Então, daqui a pouco, a gente começou a biometria, né? Então todo mundo que precisa vai trocar, a CNH venceu, está trocando, ou está transferindo um carro, a gente pede para fazer um agendamento, vai lá, colhe a biometria, porque a partir daí fica tudo digital, né? A nossa ideia é a gente praticamente zerar o atendimento presencial ou ficar para casos muito específicos e tem um problema que exatamente necessite, né? Não dá para resolver ali no Exato. A gente vai manter porque assim a gente sabe que não é todo mundo que tem a expertise ou tem a habilidade para mexer com tecnologia, mas a ideia é que a gente consiga fazer isso. Pô, isso é bacana demais, Thiago. Eu sou meio a favor da terceirização, porque eu lembro na hora, né? Na hora que... às vezes um serviço que ia resolver, às vezes no Detran, às vezes em outro, na SEB, no órgão mesmo você tinha dificuldade lá, que tinha muita gente para atender, você conseguia resolver rapidinho. E a gente consegue com isso fazer com que a autarquia concentre seus esforços naquilo que é mais importante. Engenharia de trânsito, a parte de educação, de fiscalização, até o próprio atendimento mais qualificado a gente consegue fazer. Então a gente tirou uma fila enorme e praticamente não existe. E libera o servidor do Detran, que é especializado para outras áreas, atividade pra outras mais atuações. Mais específica, exatamente, né? A gente estava até conversando antes aqui, né? Que eu acho que às vezes, durante algum tempo aí, o pessoal meio que negligenciou a engenharia de trânsito, que eu acho que é a ferramenta mais poderosa do departamento de trânsito. É interessante isso, né? Porque a nossa engenharia, ela atua em todo o DF, ela pode fazer grandes intervenções que pode modificar o trânsito e a vida das pessoas, né? Sem dúvida. Imagine você diminuir 10, 15 minutos o trajeto de um cidadão, né? Ele vai ficar extremamente agradecido, 10 minutos a mais com a família. Então, a gente vai começar a fazer isso. Tem um projeto que eu espero conseguir... E às vezes, te interrompendo, às vezes uma coisa pequena, uma faixa de pedestre no lugar errado. Você colocou ela no lugar certo, você melhora o trânsito daquela região de uma maneira... Teve um caso que aconteceu recentemente, né? Foi uma pequena intervenção mesmo ali no La Salle de Águas Claras. As pessoas estacionavam em fila dupla, paravam em fila dupla, né? Por causa do trânsito da escola. E ficava muitas reclamações, inclusive dos próprios pais de alunos, né? Porque ninguém consegue chegar na escola. E os agentes não podiam também atuar porque não tinham sinalização. Né? Seja da polícia, seja do Detran, para controlar, pedia, mas ali estava ok, né? Tava correto. Então a gente fez uma intervenção e o problema acabou. Uma simples intervenção. Foram 2 placas, uma de um lado, outra de outro. Isso que eu tô falando. E resolveu o problema, né? O poder da engenharia de trânsito. Mas eu converso com a agente de Detran, os caras preocupados. Não, porque blitz, não sei o quê. O blitz é legal, é importante. Mas a engenharia de trânsito, o cara muda a dinâmica do trânsito de uma cidade, de uma rua, de uma avenida. E agora é interessante porque, assim, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, Aguiar, é que tanto a parte de fiscalização e policiamento de trânsito e a parte de engenharia, eles andam muito juntos. Os agentes de trânsito, eles indicam para a engenharia os pontos de mudança. Por quê? Porque eles estão na rua 24 horas por dia. Então, eles sabem... De manhã, à tarde, à noite, no horário de rush, fora aquilo que pode acontecer. Ele sabe onde dá o problema, a hora que dá o problema, o tamanho do problema. Né? E agora a nossa gestão ela também vai estar mais próxima desse serviço. Né? A gente vai estar
mais próximo também dos agentes de trânsito, né? Não tem jeito, né? A nossa veia operacional, ela pulsa também, né? A gente é técnico, a gente chegou num momento em que a gente tem uma atribuição mais administrativa, mas a gente também não pode deixar de estar ali, de estar junto com a você que foi do BPTran tantos anos. Um agente de trânsito, né? A gente sabe que a gente precisa sempre de capacitação, de aprimoramento, né? Então, a gente já tomou algumas medidas relacionadas a isso, né? A gente conta com muitos amigos dentro da Polícia Militar, né? Então, fazer um agradecimento especial ao Major Della Torres, que prontamente se colocou à disposição para dar os contatos ou mesmo produzir aí um treinamento para a área de abordagem, para segurança, para EPH tático, né? Sim. Os policiais conhecem bastante. Me colocou em contato com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que eles estão ministrando o curso. Ele falou assim, ó, na hora que vocês quiserem, tá pronto aqui. Se eu não tiver instrutor, eu mando trazer de fora, quando vocês quiserem. Então, assim, a nossa ideia é fazer aquilo que a gente aprendeu na polícia, que a polícia faz muito bem, né? Você é comandante, você foi comandante de várias unidades, então você sabe muito bem que estar próximo ali de quem está na atividade fim é bastante importante, né? Então a gente quer isso também, para que eles sejam reconhecidos, para que eles sejam respeitados, não só por parte da população, mas também da direção da autarquia, né? Isso é uma praxe, né? Isso é bom, porque o cara na rua, muitas vezes se sente desamparado. Exatamente, né? A gente tem lá o Peixoto, acho que muitos da polícia o conhecem, né? É uma pessoa extremamente capaz, técnica, competente, etc. O Dr. Zélio, ele sempre trouxe o Peixoto para tomar as decisões, isso é importante salientar. Isso não vai mudar, né? A gente toma decisões em conjunto com um órgão desse tamanho. Eu não consigo saber de tudo a todo tempo, então a gente tem pessoas que são comprometidas, que são competentes, que a gente consegue ali construir as melhores soluções, né? Aquelas que vão atender aos anseios, não só dos próprios servidores, mas também da sociedade, né? Que quer serviços melhores, a gente precisa entregar serviços cada vez melhores, né? Então isso é importante a gente deixar claro também. Pô, eu achei sua nomeação no órgão muito legal, porque eu acho que inclusive vai ajudar a quebrar algumas barreiras que ainda existem, né? Assim, às vezes a gente tem algum problema na rua, pontual, né? Que acaba se tornando problema institucional. E você ali à frente pode ajudar a contornar isso aí, não? A ideia é justamente essa, né? É dizer que a polícia militar, o policial militar, o agente de trânsito, eles são irmãos, né? A gente está no mesmo lado, né? A gente está ali em defesa da própria sociedade, né? Seja na polícia com muito mais que segurança, seja o Detran salvando vidas, preservando vidas, né? Então, a ideia é que a gente faça uma integração maior. E até sobre isso eu já conversei com o Coronel Vasconcelos, com o Coronel Fábio, né, o novo comandante. Uma das ações que a gente vai fazer de aproximação com isso é que o Detran, por exemplo, mandava os seus pilotos, os seus tripulantes, para fazerem cursos, para serem formados em outras escolas e outros estados. A partir de agora, a gente vai estender o convênio para que a polícia forme na escola de aviação os pilotos do Detran, os tripulantes do Detran. A nossa ideia é que a gente aumente os talonários eletrônicos. A gente vai fazer um piloto agora com todo o efetivo do BPTran, todo o efetivo do BPRV com os talonários eletrônicos, e a nossa ideia é expandir isso para toda a PM, né? Então, para que o policial ele tenha um instrumento no seu celular. E o talonário eletrônico ele tem uma série de vantagens. Consulta. E além do que, ele né, porque a gente sempre teve aquele negócio do cara ligar pra polícia. Pô, me ajuda aí, alivia, tira... Acabou. Apertou o botão já acabou. Isso aí evita bastante. E reduz a corrupção também, né? Porque apesar de ser muito pequena, graças a Deus em Brasília... Graças a Deus aqui é muito pequenininha. A gente já teve alguns casos. Então isso evita bastante, então é muito interessante, né? E a gente quer essa aproximação, né? A gente sabe que tem uma barreira, né? Por eu ser policial militar, por estar na direção geral da autarquia, mas a gente, devagarzinho, a gente vai quebrando isso e mostrando que a gente está lá para
fazer com que a autarquia seja maior, né? Ela cresça. E aí, a gente, com o apoio dos servidores, a gente consegue isso muito mais fácil, né? E aí, graças a Deus, a gente tem o apoio institucional da PMDF, né? Porque isso é muito caro, né? Eu entrei, e é muito importante. Eu entrei em contato, assim quando eu fui para o Detran, que eu recebi o convite, eu conversei com o então comandante, Coronel Vasconcelos, que me autorizou a ir, né? Eu liguei para o Coronel Fábio Augusto e falei, comandante, eu recebi um convite para ser o diretor-geral do Detran DF. E ele falou assim, Thiago, eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito, parabéns, né? Conte conosco na polícia para o que você precisar. E esse conte conosco significa que a gente está junto, não que vai haver interferências nas instituições, não é nada disso, né? Aqui nós somos instituições irmãs, né? Somos co-irmãs também, não é só na área de segurança pública. Então, eu acredito que a gente vai conseguir fazer com que essas pequenas rusgas que já aconteceram, né? E eu acho que esse apoio que você teve do comando da polícia, Thiago, é muito importante, porque eu vou te falar, se fosse um tempo atrás, por você ser major, por você não ser coronel, talvez você não tivesse esse apoio. Exato. E isso mostra um amadurecimento da corporação, no sentido de que um oficial nosso está numa posição chave, numa posição importante, numa posição de destaque, temos que apoiar esse cara. Exatamente. Isso é muito importante, né? Eu acho que as instituições e a PM, ela vem tendo um amadurecimento muito grande nos últimos anos, né? De reconhecer. A gente tem hoje, graças a Deus, oficiais em postos de destaque, que no final das contas contribuem muito com a instituição, né? Então a gente tem uma formação, Aguiar, que é muito boa. Eu te digo que é uma das melhores formações que eu já vi na minha vida. E olha que eu já andei por esses caminhos aí, então eu conheço. Não, e você né? tem uma história na academia que a gente não falou aqui, né? Porque você foi pesquisador há muito tempo, né? Tem mestrado, doutorado. Isso, exatamente. Então, assim, e as pessoas às vezes me perguntam, né? Ah, você fez mestrado, você fez doutorado, mas você é formado em quê? Essa é a primeira pergunta que eu sempre respondo. Assim, eu sou formado em PM. Eu respondo a mesma coisa. Não, eu sou PM, eu sou formado pela Academia de Polícia Militar de Brasília, hoje Instituto Superior de Ciências Policiais, com muito orgulho, a primeira instituição superior federal de ensino, né? E eu falei assim, aí o pessoal fica assim, eu falei, olha, nossa formação é uma formação extremamente complexa, que envolve uma série de conhecimentos de várias áreas e que nos fazem ter competências que às vezes as pessoas não enxergam. A gente tem de cálculo a sociologia, né? A topografia, a comando, a estatística, né? A comando. Então, assim, é uma formação excelente. E quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz mestrado em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações na UNB. Que, inclusive, você foi um percussor. Depois que você fez esse mestrado lá, você levou vários oficiais, praças também, eu acho. Praças também. Eu acho que eu fui Você foi o primeiro a entrar lá na Psicologia Social. Eu fui o Major Sena, ele falou assim, você foi o desbravador. Exatamente. Quando eu terminei, eu fiz o meu mestrado com o professor Cláudio Torres, depois o doutorado eu fui para uma outra área, eu fui para administração, que era o que eu queria, né? Então eu falei assim, a psicologia me ensina a entender o ser humano. E depois a administração me ensina a entender como é que o ser humano interfere nas organizações, né? Então era mais ou menos isso que eu queria. E eu acho que o relacionamento foi tão bom dentro da universidade que o professor Cláudio Torres, ele, toda vez que abre um edital, que tem os candidatos, ele me manda a lista e fala assim, Thiago, tem algum PM aqui? Né? Porque ele sabe que é bom trabalhar com policiais e ele já formou vários outros policiais, né? Então, a gente tem aí, eu tive a oportunidade de dar aula na UNB para uma turma de prevenção criminal, e aí é uma outra coisa bacana, Aguiar, que a gente só não atuou para fazer o mestrado e o doutorado, mas a gente também atuou na formação. Eu lembro de colegas, né? Vou citar aqui alguns, o Major Sena, o Major Borges, o Major Ferreira Alves, que deram aula o Major Lucas, que deram aula para graduação em disciplinas voltadas à prevenção criminal, à segurança pública, falando de polícia. E se você imaginar num passado recente, imagina policial dentro de uma universidade pública dando aula na graduação, no mestrado e doutorado, né? Tiago, e isso é importante, que às vezes o cara reclama. Porque o discurso está invertido. Porque a gente não tem espaço.
Mas o espaço se faz dentro da academia. Exatamente. Porque é ali que você vai formar o futuro advogado, o futuro médico, o futuro professor de escola pública. E a gente tem que se apropriar desses espaços. Tem assim, que tomar os espaços, exatamente. Eu não sei se eu falo assim, não sei se eu preciso ter toda uma corporação mestre e doutora, não é isso. Mas eu preciso ter as pessoas também fazendo parte disso, porque a gente que atua na área de ciências policiais, né, o professor David Bailey, ele falava assim, olha, quem fala de polícia é a polícia. É a polícia. Mas ela precisa se apropriar desse saber da forma como a academia pede. Né? Então, aí sim a gente consegue debater, a gente consegue construir ou desconstruir aquelas verdades que a academia, né? É verdade hoje, amanhã não pode ser. A partir de pesquisa empírica, de fato. Mas muitas vezes, por exemplo, a gente tinha muito no passado, hoje até diminuiu um pouco. Geralmente quem falava de segurança pública era sociólogo. Uhum. Nada contra o sociólogo. Mas o conhecimento dele é no viés da sociologia, da análise social. O cara não tem competência para falar de policiamento, do fenômeno do crime sob a nossa ótica, do enfrentamento, da prevenção. Às vezes um conhecimento técnico de estar lá dentro da viatura e ver como é que isso acontece. Da mesma forma que a gente não vai conseguir falar de sociologia com as nossas ferramentas. Hoje a gente já tem... a não ser que a gente estude lá. Exatamente. Hoje a gente já tem, né? A gente tem hoje um major na PM que fez doutorado em sociologia. E o mais importante, ele foi fazer uma parte do doutorado dele, a gente chama de sanduíche, ele foi fazer na Universidade de Massachusetts e no Massachusetts Institute of Technology, né? Então a gente tem um PM que foi estudar no MIT, um pé de bota, um rato cinza na nossa época. Formado no MIT. Formado no MIT. Então, assim, isso mostra que a gente também evoluiu. E fazer pesquisa é importante, é muito, né? Mas eu falo que os policiais, eles também têm que ser consumidores de pesquisas científicas, né? Então, entender, ver, ler aquilo. Então, a gente tem uma discussão aí, acho que você também já entrevistou pessoas falando sobre body cam e etc. E já tem um monte de artigos publicados lá fora sobre isso. Tem muito conhecimento. Exatamente. Sobre isso. Pra você ter uma ideia, esses dias teve uma discussão na Secretaria de Segurança Pública, né? Eu acompanhei pelo Instagram, pelas redes sociais, a questão do furto de cabos de energia, cabos de cobre, né? Eu falei assim, eu mandei uma mensagem para o coronel Vasconcelos à época e para o secretário, eu falei assim, olha, a gente já tem algumas experiências no mundo de o que eles fizeram, porque às vezes isso é um problema de polícia, né? Isso é problema da polícia, que não tem... Não, lá na China, lá em Nova York, o que eles fizeram? Eles colocaram pequenos mecanismos na rede elétrica que, quando o cara vai cortar, ele dá um pico, aparece num computador, ele aciona a polícia... E aí é preso em flagrante, porque às vezes demora, porque o cara tem que enrolar cabo, etc. Então, assim, é um trabalho que extrapola o mero a atividade de policiamento, de patrulhamento. É claro que a investigação criminal tem que acontecer, todas as fases, mas não é só um problema de polícia. Mas a polícia não é onisciente. Não é onisciente. E é interessante... Nem onipresente. E é interessante que a gente tem pesquisas, por exemplo, do Major Sena, que trabalha com prevenção criminal baseada no design do ambiente, que hoje coloca uma série de restrições no ambiente à segurança pública que são competências de outras agências e outros órgãos. Uhum. E antigamente a culpa caía sobre quem? Polícia. Sobre a polícia. Né? Então hoje a gente sabe, é polícia, mas calma aí, se não tiver a poda daquela árvore, se não tiver aquela iluminação, se essa calçada não tiver boa, se eu tiver entulho na rua, se eu tiver mendicância... Então, todos esses ambientes, todos esses fatores podem afetar a segurança pública, né? Então, a gente começou a se apropriar desses saberes, a gente começou a difundir isso, e aí não tem jeito, né? É um caminho sem volta. A gente tem um engrandecimento da própria instituição, porque ajuda. Então, a gente vê os comandantes de unidade consumindo dados, consumindo estatísticas, fazendo as suas estatísticas, né? Isso é importante. Essa ciência baseada em dados, ela ainda é incipiente no Brasil, mas ela já começa a ter alguns efeitos. Não, e graças a Deus hoje os dados estão disponíveis, né? Que eu lembro que a gente era tenente, pra gente conseguir um DHL era uma luta. O dado não ficava disponível. Você tinha que fazer na mão e eu tabular. Lembro que uma vez o Coronel Chaves, a gente era aspirante, ele falou assim, aspirante, vamos fazer o seguinte, todo dia que vocês saírem do serviço, vocês vão passar na delegacia para pegar as ocorrências do dia, pra gente comparar com as nossas, porque não viu o DHL. Exatamente.
Hoje em dia a gente tem um tenente-coronel da PM à frente de uma subsecretaria, né, Secretaria de Gestão da Informação da Secretaria de Segurança Pública, que você com um telefonema, com um e-mail, ele te manda como é que está a sua área, e ele ainda calcula para você aquilo que você quer. Aquilo que você não consegue, você, coronel, eu queria saber tal coisa, como é que faz? Você não domina o sistema. Ele vai lá e faz para você, ele criou um sistema hoje que você consegue no seu celular, no computador, ter acesso, isso é muito importante, né? Câmeras, a gente tem uma tecnologia muita coisa grande. Então... Não, talvez por isso, né? Por essa série de tecnologias agregadas, tecnologia no sentido de conhecimento mesmo, né? Que o DF tem se destacado aí na redução de homicídio, na redução do crime. Pra você ter uma ideia... Mesmo com o efetivo pequeno, né? Exatamente. Com o efetivo diminuindo. Pra você ter uma ideia, eu vou pegar uma informação só para ser preciso no número aqui, para passar para os nossos ouvintes. Só para você ter uma ideia da nossa redução, porque se a gente ouve muito a redução de homicídios, né? Sim. Mas mortes no trânsito, né, que é uma epidemia mundial, a gente de 96, também, que é a nossa série histórica, até 2021, a gente conseguiu uma redução de 81,5%. Né? Isso então, assim, é muito grande, né? Então, a gente teve uma redução muito grande de mortes em 2018 e 2019. 2021 a gente teve a pandemia, então teve uma redução do número de veículos circulando, mas a gente também manteve uma redução, né? E agora, no ano de 2022, a gente quer isso, né? Que menos pessoas morram, porque é muito ruim qualquer tipo de acidente de trânsito, né? Então a gente vê isso. Então a gente tem campanhas para bicicletas, a gente reduziu em mais de 68% o número de mortes de ciclistas, né? O Brasília é a maior malha cicloviária, né? O pessoal fala assim, São Paulo tem 2 quilômetros a mais. Mas proporcionalmente nós somos muito maiores, né? E a gente ainda teve 8 óbitos no ano passado, né? Então, vamos ver se a gente comparado com anos anteriores... foi uma redução já de 50%, quase 60%, né? Então, a gente quer que isso se intensifique. A gente não quer que ninguém morra. É claro, é morte zero, né? É morte zero. O objetivo é esse. Morte zero, mas a gente... sabe que com isso a gente precisa ainda de educação, de incentivos, né? Tanto que o Detran fala que o Detran não multa ninguém, né? É multa zero, né? Às vezes, numa via que é 80, a pessoa está a 100, né? Então, não é o... Rapaz, eu sou o inimigo público número 1 dos pardais. Eu não aguento mais. E pior que eu não tô de alta velocidade, é desatenção. Eu só ando com o Waze ligado agora para ele me avisar onde tem Mas é isso mesmo, né? A gente vai mudando o nosso comportamento ali. Porque a mudança do comportamento, a gente brinca, a psicologia ela usa uma palavra bem bonita, né? Eu causo mudança de comportamento quando eu gero dissonância cognitiva, sofrimento psicológico. É porque dói no bolso. Dói no bolso. Aí a gente fala assim, pô, eu tomei uma, eu tomei duas. Olha, eu vou andar só no limitador de velocidade, eu não vou mais, né? Vou andar aqui com o GPS ligado. Meu filho fala, mas você não sabe chegar em casa? Não sei, é só por... E qual que são as perspectivas aí para esse ano, já na sua gestão no Detran? Bom, o que você pretende implementar assim junto com a sua equipe? Já tem um planejamento? O bom é que a gente já tem um planejamento estratégico, né? Vai continuar. A gente vai continuar. Foi você mesmo que trabalhou, não tem nem sentido mudar. A gente que desenhou, né? Claro que ele tem algumas alterações que a gente vai ver, alguns projetos. Adaptações também, né? Alguns de projetos com a realidade. Que foram incluídos, né? Projetos de governo, inclusive, né? O nosso governador Ibanez Rocha, ele tem uma sensibilidade em algumas questões. Então, por exemplo, a gente está lançando um projeto, eu assinei ontem esse projeto, que é o Luz nas Faixas. Então, a partir de agora, a gente vai fazer a iluminação nas faixas de pedestres, né? Então, isso não só ajuda a questão do trânsito, mas da segurança pública, né? E um outro... porque atrai as pessoas para atravessar na faixa. Então, a gente vai começar a fazer as faixas iluminadas, né? Utilizando painéis e etc. A SEB está nos apoiando nisso também. E as pequenas obras, né? O que acontece? Muitas vezes o Detran tinha que fazer uma intervenção na via, né? Ou reduzir um balão, fazer uma abertura de faixa,
tornar uma conversão à direita livre. A gente vai fazer isso agora em praticamente todos os pontos que forem possíveis. A gente não vai precisar mais parar num semáforo se eu tenho uma conversão à direita. Ela vai ser livre. Né? Não faz sentido. Isola aquela faixa, a gente ganha agilidade e fluidez no trânsito. Né? Fluidez e segurança. E aí, o que a gente... Com essas pequenas obras, então a gente vai colocar uma faixa de pedestre, a gente não vai depender mais de terceiro para fazer as obras de acessibilidade. Nós mesmos, o próprio Detran vai fazer. Né? Então a gente está na fase final para essa contratação. Né? A gente está dependendo de pequenas mudanças ainda nas rubricas orçamentárias na Secretaria de Economia. A gente já conversou com o secretário, ele falou assim, Thiago, tá ok, já está tudo pronto, a gente já tem o recurso e a gente já vai começar. Então isso é muito importante, porque essas obras de acessibilidade, junto com a iluminação nas faixas, ela vai trazer, uma segurança muito maior. E tem um outro projeto, né, que esse é um projeto um pouco maior, né, ele é um tanto mais complexo, ele envolve outras áreas. Né? O que essa empresa faz? É uma empresa vinculada à Universidade de São Paulo. Eles vieram apresentar, eles fazem um escaneamento das ruas, né, e das adjacências. Então eles veem se a rua tem buraco, se ela tem depressão, se ela tem aquele escama de peixe, se tem aqueles granulados, se não tem iluminação pública, se tem árvore, se a parada está quebrada ou não está. Né? Então eles usam os aplicativos, os carros de aplicativo, para fazer esse mapeamento da cidade. Eles colocam isso num mapa, eles nos fornecem. Então a gente tem condições de falar assim, olha, nessa via eu preciso que a Nova Cap faça essa intervenção porque pode causar um acidente. Tá sem iluminação pública aquela parada de ônibus, então eu preciso que a SEB faça essa intervenção. Né? Então o Detran está sendo responsável por fazer essa pesquisa dessa tecnologia. O nosso procurador jurídico estudou, então nós vamos fazer um chamamento público para que as empresas venham apresentar as soluções relacionadas a isso, e a gente vai fazer uma espécie de um aplicativo. E a gente vai convidar os outros órgãos, a gente vai tocar a licitação, né, o processo que for elencado para isso, e cada órgão vai entrar com aquilo que é a sua peculiaridade, né? Iluminação, a SEB entra, a Nova Cap entra para as questões de calçadas, vias, e aí vai. E a gente vai ter um mapeamento de todas as vias do DF, né? Então isso é interessante. O DR já está de olho também, porque ele falou assim, opa, eu quero aqui também um pedacinho, claro, né? A Polícia Rodoviária Federal também. Então, essa está na fase de mais preliminar ainda, né? Mas a gente acredita que a gente consiga avançar nesses projetos. Um outro projeto está relacionado à capacitação do efetivo da diretoria de policiamento, do Detran, né? Os agentes de trânsito. É o pessoal da rua. É o pessoal da rua. Eles precisam realmente estar capacitando. A gente está mandando agora 2 servidores, isso é de primeira mão. A gente recebeu ontem, falando com o superintendente, um convite. Eles vão fazer 2 cursos na área de perícia de trânsito, lá na Universidade da Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis, né? Um lugar muito ruim, né? Então, a minha exigência só pro diretor, pro Peixoto, foi o seguinte: olha, eu quero pessoas boas que representem bem a instituição, né? A gente quer fazer sempre bonito, claro, na casa dos outros. Então, os cursos para eles agora a gente vai iniciar uma série, a gente vai ouvi-los, ver a demanda que eles têm, e a gente vai providenciar, né? A gente tem co-irmãs que possibilitam isso, né? A PM, ela consegue oferecer e nos ajudar com essas capacitações, essas qualificações, e as outras instituições, né, também. Para a área do administrativo, a gente já vinha fazendo isso. A gente está perto de assinar uma pós-graduação lato sensu em gestão de trânsito. Ela vai ser tanto para os administrativos quanto para os operacionais. A gente está contratando a Universidade de Brasília para fazer isso, né? Então é um curso de pós-graduação lato sensu, que vai ter a parte de engenharia, fiscalização, legal, gestão e coisas mais novas, né? Inteligência artificial, big data, cidades inteligentes. Então vão vir professores. É uma pós-graduação para o agente do Detran, voltado. A gente vai oferecer vagas para as nossas co-irmãs, óbvio, né? Então isso faz parte da integração. Uhum. Então, mas vai ser uma primeira vez que a gente está oferecendo isso, né? O doutor Zélio, ele falou assim, foi muito engraçado. A gente estava numa reunião de diretoria, ele falou assim, Thiago, você é lá
da academia, não é? Eu falei, a gente precisa de uma pós-graduação aqui, a gente precisa disso. Eu vejo lá na polícia o pessoal estudando e fazendo, e aqui a gente não tem isso, nunca vi. Então eu falei assim, isso é fácil da gente fazer, né? Então a gente construiu, só que a gente está desenhando um curso que é específico, né? As nossas especializações na polícia são específicas para a polícia. Então a gente está construindo uma específica, né? Eles têm uma ideia de construir uma academia, né? Então a gente vai dar uma olhada em como é que isso pode ser feito. Então a gente tem alguns caminhos a seguirem, né? E o outro é a recomposição salarial, que é uma demanda de praticamente todo mundo, né? É a demanda, né? Então a gente está em contato com o sindicato, com as associações o tempo inteiro, né? A gente brinca que a porta da direção ela é aberta para todo mundo, não é só para os representantes, mas é para o próprio servidor, né? Então isso é importante a gente frisar, e a gente vai construindo em junto, né? Então eu falei assim, não adianta nada a gente brigar se a gente não tem nada. Então o que a gente vai construir? Vamos construir algo que seja adequado, que atendam às expectativas, mas também que não seja aquilo que é inviável orçamentariamente falando, né? Então vamos construir algo que seja justo, seja possível e que... coisa que seja execuível. Né? Porque às vezes o representante de classe, ele tem que fazer ali o meio de campo com a galera. Aí pede um negócio assim um pouquinho fora da realidade. Exatamente. Então a ideia é que a gente possa organizar. A gente tem a diretoria que era... E acabou que eu tô... Nesse momento ainda... eu fui nomeado diretor-geral, mas eu tô acumulando a diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, né? Então... tá bem. Eu ainda tô lá, né? A gente quer ver se a gente consegue mudar essa questão, mas enquanto isso a gente vai organizando. Eu vou te perguntar um negócio, que é uma demanda antiga do pessoal né? A gente tá falando do pessoal da rua. Que é a questão do armamento pro cara que tá na rua, pro agente de trânsito, né? Que tá na rua, na divisão de policiamento. Tem alguma coisa sobre isso? Ontem eu conversei com... A demanda antiga também, ontem, né? eu conversei com uma das associações, né? Que é essa mais específica dos agentes de trânsito. Ele até falou assim, Thiago, e a questão dos tasers, como é que estão, né? Os tasers estão usando? Não. Nem os tasers estão autorizados, né? Tem um projeto para aquisição, né, de novos, né? Eu até garanti, eu vou retomar isso, deixa eu ver em que pé tá, mas eu acho que também a gente pode avançar em discussões para a utilização da arma de fogo, né? Então hoje a gente teve modificações da nossa legislação em relação à arma de fogo, né? Então civis que comprovem o cumprimento das regras, eles podem se portar arma. Essa discussão acerca das armas de fogo, ela é bastante enviesada no nosso país, né? Então, as pessoas falam assim, já tem uma série de pesquisas. Olha, são muito poucas as pesquisas, e as pesquisas sérias sobre isso, elas são menores ainda, né? A gente tem uma grande pesquisa que foi feita, né, pelo Daniel Cerqueira, que é do IPEA, que foi a tese de doutorado dele, que mostra que em alguns lugares mais armas significa mais crimes, mas que em outros lugares mais armas significa menos crimes. Então, ainda depende muito do contexto. Né? Eu acho que a questão não é essa, sabe? Porque eles ficam falando, mais arma... Eu acho que o fator da arma de fogo sozinho não é o que vai determinar. Né? Não é muito mais uma questão do direito, da liberdade. Eu fiz uma pesquisa, né, sobre atitudes frente à arma de fogo, né, aqui no Brasil, e eu peguei uma amostra de policiais e uma amostra da população geral não policial. E aí foi muito interessante que, para os homens, a arma de fogo está mais atrelada a direito e a segurança, né? Quando pega a questão das mulheres, aí ela está mais atrelada à questão da violência, né? Por quê? Porque as mulheres também são vítimas, né, da utilização. Os homens são muito mais, que é outra falácia que nós temos, né? Eu brigo de vez em quando por trabalhar com métodos quantitativos. A gente olha os números assim e fala assim, isso aqui tem alguma coisa errada, alguma coisa errada. Mas é uma percepção... Mas você tá no Detran, não é dessa briga agora, não. Não, a ideia é só assim, brigando no trânsito. A nossa ideia é que a gente possa instruir um processo de maneira técnica, de maneira correta, e aí olhar a conveniência e a oportunidade para encaminhar, mas pelo menos deixar
algo que seja factível, baseado em estudos. Mas é uma questão que está no seu radar. Está no meu radar. E é interessante porque, Aguiar, a gente tem experiências da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal. E eu fiz uma pesquisa agora, que foi a maior pesquisa nacional na área de polícia, né? Que ela foi, inclusive, encomendada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Uma pesquisa sobre saúde dos profissionais de segurança pública. Nós entrevistamos, mediante questionários, entrevistas e visitas, 100 mil servidores da segurança pública, né? Sobre temas que vão desde saúde mental, qualidade de sono... Já está publicado isso aí? Não, a gente está na fase final, né? A gente termina essa pesquisa em agosto, né? Isso aí eu acredito que vai ser assustador os resultados. Muito. E assim, são todas as instituições de segurança pública. Pelo que a gente vê no dia a dia, né? Uma outra que resolveu não participar, mas assim, são pouquíssimas, né? As guardas municipais, a gente fez um levantamento com eles também. Essa pesquisa já acabou, a gente fez um mapeamento do perfil profissiográfico, um mapeamento de competência da Guarda Municipal e a matriz curricular. Porque a guarda já é uma realidade, né, no Brasil inteiro, e aí tem um problema que eles não sabem quantas guardas existem. A gente tem mais ou menos 1.200 mapeadas, mas a gente sabe que a gente deve ter aí umas 3.000 guardas. E algumas são armadas, algumas não são armadas. A questão é muito precária. Então, assim, como é que a gente faz para resolver isso? Olha, vamos estruturar um projeto, vamos olhar, no caso do DF, o que convém, o que não convém, e aí a gente monta um processo, e aí o legislativo ele vai decidir, o executivo vai decidir acerca disso, né? Agora, assim, não dá para brincar com a segurança dos agentes de trânsito, né? Então, essa questão ela é primordial. Os coletes, os nossos coletes, eles estavam perto de vencer, a gente já conseguiu fazer processos licitatórios novos, né? A gente aderiu a uma ata, a gente conseguiu uma ata muito mais barata, então a gente está comprando os coletes novos, jaqueta para os motociclistas, a gente já adquiriu. Então, assim, vamos garantir a segurança. Enquanto essa discussão da arma de fogo ou da arma não letal não vai progredindo, vamos pelo garantir menos os equipamentos treinamento de segurança. E aqueles equipamentos mínimos de segurança para isso, né? E contar com o apoio das outras instituições que também podem nos ajudar enquanto a gente não resolve esse problema. Tiago, já conversamos aqui 1 hora, rapidinho, passou rápido pra caramba. Muito obrigado pela tua presença aqui. Te dar os parabéns pela nomeação aí, motivo de orgulho, né, pra gente que é policial militar, ver um oficial nosso se destacando, ocupando uma posição estratégica dentro do governo, né, que é o departamento de trânsito, é muito importante. E aí você usa aí o nosso espaço para se despedir, mandar tua mensagem lá pro pessoal do Detran, pro pessoal da PM. Fique à vontade. Eu queria te agradecer ao convite, né, de estar aqui na sua audiência. A gente sabe que os seus 2 canais são gigantescos, né? Mas estamos trabalhando, eu queria, primeiro, agradecer a confiança do governador, né, de ter nomeado um oficial da Polícia Militar, da confiança do Dr. Zélio por ter me indicado, né, e o governador prontamente atendeu. Então, isso é importante também, ter esse apoio do governo do Distrito Federal, dos comandantes da Polícia Militar, né, recebi telefonemas de vários. Dizer especificamente aos nossos servidores do Detran, que a nossa nomeação para lá é no sentido de fortalecer e de tornar maior essa instituição, que é formada por homens e mulheres que são muito valorosos, né? Eu costumo dizer que as instituições elas não são ontológicas, elas não têm existência por si só. Elas são formadas por homens e mulheres, né? Então, é para eles que a gente está nessa função, né? E a gente tem uma missão que é maior, que é para toda a sociedade. O trânsito, todo mundo participa do trânsito, né? Então, a gente tem 3 milhões de usuários do trânsito. A minha filhinha, que acabou de nascer, que tem 1 mês... Está no trânsito. Está no trânsito. Então, é para todo mundo. Então, contar com o apoio dos servidores, de todos eles, sem distinção, sem preferências, né? Todos serão, na medida da possibilidade, atendidos nas suas demandas, mas que a gente também entregue um serviço de qualidade para a população do Distrito Federal e para aqueles que vêm aqui usufruir do nosso sistema. É isso. Tiago, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. O Blitz Digital está sempre de portas abertas para você, tanto aqui, né, nesse espaço nosso aqui do podcast, quanto, quiser mandar o estudo, a gente publica lá no site. Tá sempre de portas abertas, viu? Eu que agradeço, muito obrigado.
Se você gostou, se você curtiu aqui a entrevista com o Thiago, né? Major Thiago, perdão, é Thiago Nascimento. Thiago Nascimento. Não posso errar o nome de guerra do cara, porque isso aí na nossa corporação é nossa alma, né? Se você gostou do nosso programa, se você curte esse tipo de assunto, gosta de falar de polícia, não deixe de apoiar o nosso canal aqui para a gente continue produzindo esse tipo de material. Então curte aí o vídeo, compartilha, manda pro teu pessoal, pros teus amigos, para que a gente possa fazer mais entrevistas, trazer mais gente bacana aqui para conversar com você. E vamos estar aqui sempre às terças e quintas para falar de segurança pública, para falar de polícia, e contamos com você. Até a próxima.